Dando sequência aqui nas análises do UFC 260, teremos a luta co-principal da noite aí, o Tyron Woodley, que vai enfrentar o Vicente Luque aí, o Vicente Luque procurando galgar novos campos, capitão dentro da divisão aí na sua categoria. Mas antes de você ver nossa análise, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos, fazer com que ele chegue aí ao maior número de pessoas possíveis. Lembrando que na descrição aqui do vídeo tem um link de nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também o nosso grupo do Telegram. Participe para você não perder nada, porque às vezes o YouTube esquece de lhe avisar. Essa é a maneira gratuita de você contribuir com o nosso canal, compartilhando, comentando, curtindo, certo? E se você quiser contribuir com o nosso canal aqui sendo um membro, na descrição aqui o primeiro link, seja membro prêmio do canal Round Extra e receba, além das nossas análises, todos os palpites de todas as lutas, de todos os eventos do UFC, e participe do nosso grupo no WhatsApp, aí, grupo apenas para membros prêmios, tá bem bacana, entra lá e vem participar aqui conosco. Bom, Capitão Carisma, vamos começar falando aqui do brasileiro, Vicente Luque, o brasileiro que estreou no UFC, Capitão, já faz um tempão, desde 2015, acabou escorregando na sua primeira luta, mas de lá pra cá fez uma pancada de lutas, acho que mais de 15 lutas no UFC, perdeu apenas 2, tá com cartel aí, eu acho que não foi isso tudo, tá com cartel aí de 19 vitórias, 7 derrotas e um empate, Capitão Carisma. Nas suas últimas 3 lutas ele perdeu para o Steve Thompson, já foi, nivelou um pouquinho mais esses adversários, e nas últimas venceu o Nico Price, venceu o Randy Brown na sua última luta em agosto do ano passado por um nocaute técnico no segundo round. Eu já quero logo mandando a brava aqui, que nem os baianos costumam dizer aqui. Capitão Carisma, Vicente Luque, franco favorito para essa luta aí nas casas de aposta. Cara, eu acho questionável o nível do favoritismo do Vicente. Eu acho que vem muito mais do fato que a gente tá olhando pro Woodley e ele não tá sendo competitivo nas lutas dele, mas aí cai naquela coisa que a gente sempre fala. Contra quem ele não está sendo competitivo? Ele não está sendo competitivo contra o top 3 da categoria, contra literalmente os 3 melhores lutadores da categoria, sabe? A maior parte da categoria não teria sido competitiva lutando contra Durinho, Colby Covington ou Kamaru Usman. Então não é uma coisa tão anormal. Agora, vamos falar primeiro do Luque aqui? Porque o Luque, ele é esse tipo de lutador que toda vez que ele tá aí pra dar o grande passo na carreira, pegar um top 10, é quando ele acaba perdendo. E essa é mais uma oportunidade que ele tá recebendo. Depois que ele perdeu pro Stephen Thompson em uma luta que foi bem surra, na verdade, ele pegou o Nico Price e, na minha opinião, eu não lembro direito como que eu estava pontuando, mas eu acreditava que eu lembro de ter ficado bem aliviado com o nocaute do Vicente, porque eu não tinha certeza se ele ia ganhar nos pontos, sabe? E a luta contra o Randy Brown foi uma expectativa razoavelmente parecida, no sentido que o Vicente começou dominando muito a luta e ele deixou o adversário crescer pra cima dele. E isso é uma constante que você vai ver em lutas do Vicente, sabe? Ele é muito, muito bom, mas é impressionante como toda luta dele acaba sendo uma guerra. Toda luta dele acaba sendo difícil, sabe? Ele tem muitas qualidades, eu vou descrever elas pra você, mas ele também tem algumas complicações que fazem esse tipo de coisa acontecer. As qualidades dele, ele é um contragolpeador. Eu sei que não parece, porque você olha pro Vicente, você olha pro volume, você olha pro tanto de golpes que ele acerta, pro número de nocautes que ele tem, você pensa, não, bicho, esse cara, ele é agressivo, mas não. Ele é um cara que ele se vale de trabalhar nos movimentos do adversário. Então, o que ele gosta muito de fazer é contragolpear o jab. E eu sempre narro aqui como que o Vicente tem 3 formas de contragolpear o jab. Ele contragolpeia ou com overhand de direita, ou com gancho de esquerda, ou com um chute baixo. Às vezes até mesmo com o próprio jab, mas em geral, é tipo assim, ele não tira a cabeça na hora de dar o próprio jab, então ele só tá trocando um soco por outro. E essas coisas ele faz muito bem. Eu acho que o gancho de esquerda dele é o melhor golpe que ele tem. O direto de direito também é muito forte. São os golpes que mais geram nocautes aí na carreira dele. E o chute baixo eu acho que é um golpe muito subestimado que ele tem. Por exemplo, nessa luta contra o Randy Brown, ele sofreu uma diferença muito grande de envergadura. Então o que ele fez? Ele começou a se valer de chutes baixos contra um oponente muito mais alto. Toda vez que o Randy Brown esticava a mão, ele tomava um chute na perna. Esse é o tipo de coisa que deveria estar sendo feita o tempo todo, sabe? E foi muito inteligente da parte do Vicente implementar esse estilo. Eu acho que casou bem
com o que o adversário vinha fazer e resultou numa performance até bem dominante, mesmo que ele tenha sido muito atingido. Agora, a grande questão é que ao mesmo tempo que ele faz essas coisas muito bem, eu também acho que ele é um cara que sai do foco rápido, no sentido que às vezes ele se entrega muito na guerra, se entrega muito na briga e esquece que ele faz de melhor. Essa luta contra o Nico Price, dava pra você ver que quando ele acertava, ele machucava o adversário, e a recíproca não era verdadeira, mas ele estava sendo mais atingido. Tipo, ao longo dos rounds ele estava sendo um pouco mais atingido, não muito mais. Só que eu sentia que faltava um pouco de volume pro Vicente em alguns momentos, talvez de precisão em outros. Tava tomando umas quedas bobas, às vezes ficando travado contra a grade, sabe? Então a impressão que dá é que ele é tão fisicamente tão monstruoso, ele tem um queixo muito duro e ele tem um poder de nocaute tão alto que pra ele, tipo assim, uma estratégia pode ser uma coisa até dispensável. Então você vê, quando ele foi lutar contra o Mike Perry foi forçado a seguir uma estratégia à risca para ser competitivo com o Vicente, porque se ele fosse pra loucura, como ele sempre faz, ele seria deitado, inevitavelmente, sabe? Porque o Vicente faz as coisas que ele faz muito bem. Coloca o oponente contra a grade, e aí quando o oponente tenta sair para a grade, ele entra com gancho de esquerda, ou com um direto de direita, com chutes baixos, e tudo isso com muito, muito poder. Então, essa luta contra o Stephen Thompson, ele até fez um primeiro round parelho. Depois, o que aconteceu? Ele não conseguia lidar com os contragolpes do adversário mais rápido, sabe? E o Thompson estava muito esperto, estava muito ligado em tudo que estava vindo do outro lado, estava acertando a cabeça do Vicente, uma coisa que não é difícil, com muita presteza, e saindo antes de receber qualquer contragolpe. E também tem essa questão que quando um cara é muito dependente do gancho de esquerda, depois que você percebe isso, fica mais fácil, porque você precisa fintar até ele sair de posição, até ele virar como se ele já estivesse dando o gancho de esquerda, e aí você consegue entrar quase sem problemas, sabe? E o Vicente é um cara que tem uma tendência a ceder anti-volume, no sentido que às vezes ele levanta a guarda e fica travado, sabe? Foi isso que complicou ele, por exemplo, na luta contra o Bryan Barberena, que o Bryan tava dando uma sequência de golpes que o Vicente defendia a maioria. Aí o quinto golpe acertava ele, mas a grande questão é que o Vicente ficava parado durante os outros 4 golpes, e isso estava se tornando um grande complicador. No chão, o Vicente é surpreendentemente de qualidade, ele é realmente muito bom, e ele prioriza muito essa posição do headlock, que é essa posição do sprawl, mais ou menos, né? Inclusive eu já vi ele até sair das costas do adversário para pegar essa posição, porque ele se sente muito confortável nela. Ele já tem algumas finalizações dentro do UFC por Darcy ou Anaconda, ou não sei como é que você quer chamar, Brabo, ou então Triângulo de Mão, eu não sei. Cada um tem a sua nomenclatura. A questão é que o Vicente é muito bom nessa posição. Ele é realmente prodigioso nela, e inclusive no chão todo. Ele se levanta muito bem quando é quedado. Ele raras vezes queda. Aliás, eu não tenho certeza se ele tem quedas completadas no UFC nas últimas, sei lá, 10 lutas que fez, mas quando ele queda, ele desempenha um trabalho no solo bem sólido. E tipo assim, a gente tá acostumado a ver ele, porque ele parece estar no UFC desde sempre, e de fato ele já, como disse o Yuri, ele já fez 15 lutas dentro do evento, mas ele fez essas 15 lutas num prazo de 5 anos e meio. Ele tem apenas 29 anos, sabe? Ainda é um cara bem novo, ainda tem muita lenha para queimar. Agora, a grande questão é que ele se mete em tanta guerra que a gente fica pensando se ele vai envelhecer tranquilamente ou se esse tipo de luta vai começar a cobrar dele daqui a pouco. 27 lutas com 29 anos de idade no profissional não é pouca coisa não, né? Bom, toda certeza, ainda mais 15 delas dentro do UFC. Pois é. Bom, do outro lado a gente tem ninguém menos que Tyron Woodley, atleta conhecidíssimo aí no UFC, estreou em 2013 contra o Jay Hieron, tem muito tempo isso. Venceu por nocaute, teve uma fase bem inconsistente na carreira ali, oscilando entre vitórias e derrotas, depois emplacou aí uma boa sequência de vitória, pegou aí o cinturão para cima do Rob Lawler, manteve contra o Steve Thompson, né? Venceu ali por majoritária na primeira luta, depois novamente defendeu seu cinturão, enfrentou aí Demian Maia, Darren Till, até vir aí é aquela coisa, né? O Bab sempre comenta que quando você vê um atleta muito dominante em qualquer esporte, normalmente são algumas aberrações da natureza, né? E aí agora só vem aberração. A gente tem aí Kamaru Usman na lista,
Gilbert Burns e Colby Covington. O Kamaru Usman que acabou aí tomando seu cinturão. Sua última luta foi contra o Colby Covington no passado e foi um nocaute no 5º round, capitão. O que você traz pra nós de Tyron Woodley? 38 anos, não é mais uma criança, ele que é da American Top Team. E também eu quero saber com relação ao psicológico, como é que você acha que vai vir o Tyron Woodley aí pra essa luta aí contra o Vicente Luque? Assim, o Tyron Woodley sempre teve um jogo tão consistente que eu fico até em dúvida de saber se o psicológico realmente afeta ele, no sentido que não importa se é primeiro round, não importa se é quinto round, não importa se ele tá perdendo, não importa se ele tá ganhando, ele geralmente luta do mesmo jeito. E você falou que ele é da American Top Team, se eu não me engano, ele mudou de academia recentemente, eu acho que ele foi pra Tristar, podem me corrigir. Mas eu acredito que seja a academia que ele esteja treinando recentemente. O site do ESPN sempre com tudo bem atualizado, né? Mas assim, foi um cara que chegou no auge da carreira já mais tardiamente, ele virou campeão, ele já tinha 34 anos, se eu não me engano, fez algumas defesas e durante um tempo ele parecia meio imparável, né? Eu acho inclusive que o estilo dele é provavelmente o estilo mais complicado pro Stephen Thompson lidar. Eu que sempre considerei o Thompson tipo assim, esse cara é jogo ruim pra qualquer um na categoria, mas o Woodley é chato pra ele lidar, porque o Woodley é um cara que ele não se importa de não te atacar se você não atacar ele. Ele é um cara que escolhe ficar contra a grade e esperar. E tipo, ele faz isso bem, sabe? Ele fica na grade, espera, quando você dá abertura, ele avança com o overhand de direita, e ele é incrivelmente atlético, muito forte, muito rápido, e quando ele pega, ele nocauteia, uma das mãos mais pesadas da categoria, se não for a mão mais pesada da categoria. Ele é extremamente previsível também, então o que tá acontecendo recentemente você vê que analistas estão falando assim, cara, eu tô vendo assim, claro, ele tá perdendo as lutas, mas a grande questão é por que ele tava ganhando tantas lutas, sabe? Não é como se ele tivesse mudado muito o estilo dele lutar. E a grande questão ele realmente não mudou. O que ele tava fazendo era só sendo mais efetivo com isso. Então, quando ele queria quedar, ele conseguia quedar. Quando ele queria bater, ele conseguia bater. Uma coisa que ele sempre fez muito bem também foi chutar baixo, mas ele nunca chutou muito baixo. Ele sempre ficou mais confortável sem chutar. Ele que tem uma base bem ampla, né? Daquelas bases que servem mais para você propelir para cima do seu adversário, e esse é o estilo de jogo que o Tyron Woodley tem. Aí vem essas lutas contra o Kamaru Usman. Eu lembro que quando a gente fez a análise dessa luta, uma coisa que eu tinha ressaltado bastante o que é interessante nessa luta é porque o Woodley está muito confortável contra a grade, mas ele tá pegando um cara que todas as lutas dele consistem dele colocar o adversário na grade e trabalhar a partir dali. Então, pode acontecer muita coisa nessa luta, mas a questão um vai estar dentro do jogo do outro o tempo todo. O Woodley quer que o adversário ataque ele quando ele tá de costas para a grade, e o Usman quer colocar o adversário de costas para a grade. O que acontece mesmo se você escolher estar de costas para a grade, você tá numa posição de desvantagem o tempo todo. Você está escolhendo estar numa posição de desvantagem, e tudo bem, se você consegue se virar a partir de lá, ótimo. A grande questão ele não tinha como controlar a pressão do Kamaru Usman de forma alguma. O Kamaru fez bullying com ele, foi uma luta que teve tipo assim 3 rounds 10-8, tranquilo. Seguido a isso, pegou o Durinho, numa época que ninguém botava muita fé no Durinho, quase foi nocauteado no primeiro round. Inclusive, uma das coisas mais impressionantes, um dos feitos de atleticismo mais impressionantes que eu vi nos últimos tempos, foi o Woodley saindo da montada do Durinho, porque ele simplesmente explodiu, tipo, puf, e aí levantou. Foi uma coisa impressionante, ainda mais se você lembra que era o Durinho ali, sabe? Mas essa luta foi muito boa pro Durinho, porque ele tava contra-golpeando o único golpe que o Woodley faz decentemente, né? Que é o overhand de direita dele, que é rápido, que é forte, e o Durinho, diferentemente dos outros adversários que estavam com medo desse golpe, ele tava falando, bicho, joga esse golpe, você vai ver o que eu vou fazer. E aí toda vez que o Woodley jogava, o Durinho dava um gancho de esquerda nele, ou chutava o corpo dele que ficava desprotegido, ou chutava a perna. Então foi uma performance muito impressionante do Durinho. Aí agora, chegou essa luta com o Colby, na minha opinião,
essa luta do Woodley contra o Covington foi a performance menos impressionante dessas três, embora tenha sido a única que tenha terminado em nocaute. Porque eu achei que o Colby fez meio que o básico. Ele trabalhou um volume contra um adversário menor, colocou ele contra a grade, colocou para baixo algumas vezes, trabalhou ground and pound, e aí quando ele colocou para baixo no quinto round, o Woodley machucou a costela, se eu não me engano, e aí conseguiu um nocaute técnico em cima do Woodley. Mas foi uma apresentação que eu achei bem mais ou menos, assim, eu juro que eu esperava mais do Covington. Mas a grande questão aí todo mundo o Woodley não vai ganhar de absolutamente mais ninguém. Eu não acho que isso seja verdade, mas da mesma forma, eu acredito que essas performances dele têm sido bem desencorajadoras. Ele tá fazendo alguma coisa realmente diferente? Não, ele não tá. A grande questão é o jogo dele estar completamente mapeado, sabe? E essa que é a coisa que muita gente falha em avaliar. Muita gente encara a sequência de derrotas pensando assim, ele está decadente. Só que você tem que olhar o cara lutando. Por que ele está decadente? O que faz você pensar que ele esteja decadente? Na minha opinião, o Woodley está fazendo exatamente as mesmas coisas. Se ele tiver perdido alguma coisa em questão de velocidade e força física, foi pouca coisa. Não foi realmente muita. Então não tem motivo para eu falar que ele está decadente. O que eu posso falar é que a competição chegou a nível dele. Agora a grande questão é quanto a competição chegou a nível dele. Ela chegou a ponto de um cara que fica sempre ranqueado de 8 para trás, que é o Vicente Luque, poder fazer bullying com ele da mesma forma que o top 3, ou só o top 3 vai conseguir fazer esse tipo de coisa com o Tyron Woodley, sabe? É por isso que eu acho que a cotação dessa luta tá meio desproporcional. Eles estão tirando o Woodley como se ele estivesse perdendo para meia categoria e não para elite da elite. Isso é bom que se o Vicente ganhar, catapulta ele aí, né? Bom, pessoal, se você tá gostando da nossa análise, deixa aqui no comentário. E a gente quer saber também quem você acha que vai vencer. Vem debater aqui com a gente aqui nos comentários. Senta o dedo no like se está gostando do vídeo. E se não estiver gostando, senta o dedo no like também, certo? Participe do nosso grupo Telegram, tá na descrição. Capitão Carisma, Tyron Woodley versus Vicente Luque. Como é que você acha que essa luta vai acontecer aí? Você acha que o Vicente Luque vai conseguir se manter longe da grade, se manter em pé aí contra o Tyron Woodley? Como é que você acha que vai ser o desenvolvimento dessa luta? Essa que é a grande questão, porque apesar do Woodley quedar bem, ele sempre tá partindo da grade, sabe? E esse é o jogo do Vicente, isso que é o mais legal aqui, porque o Vicente, ele coloca os adversários na grade e ele trabalha com os adversários indo pra cima dele. Esse é o jogo que o Woodley quer fazer o tempo todo. Então vai ser um trabalhando na zona de mais perigo, porque são dois caras que batem estupidamente pesado, sabe? Então é aquela coisa, você realmente não pode piscar. Eu sei que esse bordão é meio chato de se falar, mas é dessas lutas, porque a qualquer momento o Woodley pode pular num direto de direita pra cima do Vicente, e se ele acertar, pode ser que ele nocauteie. Da mesma forma, pode ser que o Vicente coloque um gancho de esquerda a partir disso e deite o Woodley, porque são caras que batem extremamente pesados e não são caras que se defendem particularmente bem nessas posições. Então você vai ver que o Woodley, apesar, ele é um cara de timing, mas ele é um cara ofensivo. Ele gosta de iniciar as ações, ele não espera o adversário atacar para ele atacar. Inclusive, é bem raro você ver ele fazendo isso. Ele consegue, mas ele não faz isso com muita frequência. Ele gosta de ser o agressor, sabe? Enquanto o Vicente, ele gosta de ser o agressor em questão de posicionamento, mas ele gosta de contra-golpear. Então vai ficar muito essa questão de como que o Vicente consegue contra-golpear os ataques do Woodley. E se ele conseguir contra-golpear com presteza, aí fica a questão. O Woodley não tem muito mais recurso se o jogo dele de partir da grade e atacar não estiver funcionando. Eu acho que ele tem capacidade técnica com toda certeza de levar o Vicente para o chão, mas só que a questão é que as quedas dele realmente não são uma coisa que ele dependeu muito ao longo da carreira, e apesar dele ser um wrestler muito bom, eu realmente não tenho certeza se ele consegue fazer esse jogo com tanta tranquilidade, ainda mais com um cara que é tão gabaritado no chão quanto o Vicente. No sentido que eu acho que, mesmo colocando para baixo, eu não tenho certeza se ele vai conseguir causar dano ou segurar a luta lá tanto tempo.
sabe? Então eu acho que essa luta tende a ser mais definida em pé, e em pé podem acontecer muitas coisas. Eu acho que seria muito esperto pro Vicente, quando ele colocar a luta na grade, começar a trabalhar alguns chutes baixos, principalmente com a perna da frente. Ele tem que ficar muito ligado, porque chute baixo é a coisa mais delícia de se contra-golpear com overhand, mas essa que é a grande questão, é brincar com a expectativa do Woodley. Você tem que baitar o overhand, você tem que fazer o overhand vir em um momento que você esteja preparado, porque aí você pode contra-golpear e deitar o adversário. Da mesma forma para o Woodley, ele tem que deixar o Vicente muito desconfortável em fazer esse tipo de coisa. Ele tem que fazer o Vicente lutar no ritmo dele. O Vicente tem muito mais volume e eu não acho que o Woodley consiga lutar no mesmo ritmo que o Vicente luta, mas da mesma forma, com o poder de nocaute que esses caras mostram, eu acho que nem precisa de tanto, para ser sincero. Essa é uma luta bem difícil mesmo, sabe? Porque ao mesmo tempo que o Vicente parece ter as armas bem apropriadas para lidar com o Woodley partindo da grade, ele também é um cara muito vulnerável a todo tipo de golpe. Ele é um cara que é muito atingido na luta dele. Essa é uma constância nas lutas dele. Agora, você brincar de ser alvo da mão de um cara igual o Woodley não é uma ideia das melhores, sabe? Então, é isso. Eu acho que essa é uma luta que eu vou assistir na intenção de ser surpreendido, porque tem muitas coisas diferentes que podem acontecer. Estou na expectativa. Tomara que seja um lutão que a gente está prevendo que seja aí. Bom, se você gostou aqui da nossa análise, deixa aqui nos comentários. Se você não gostou também, senta o dedo nesse like aí, compartilha com seus amigos esse link desse canal, ajude nossa família Round Extra a crescer e participe do nosso grupo do Telegram. Essa é a maneira gratuita de você contribuir com o nosso canal. E se você quiser ser um membro prêmio e receber o palpite dessa luta e de todas as outras, é o primeiro link da descrição aqui. Venha ser membro prêmio do canal Round Extra e participar do exclusivo grupo do WhatsApp. É isso aí, tá aqui na descrição. A gente se vê na próxima análise.